Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Aqui estamos reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos dada por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção e iluminação dos nossos mentores espirituais, guias espirituais, anjo da guarda, anjo protetor, porque, como eu sempre digo, temos independentemente da nossa condição, ser mediúnica ou não, porque Deus nos concedeu as mesmas faculdades a todos. E por esse mérito, facto, nós todos somos acompanhados por um ser espiritual. Independentemente se é médium, se não é médium, se ultrapassa muitas dificuldades ou poucas, não importa. O importante mesmo é a nossa crença, é a nossa fé, é a nossa perseverança, é afastarmos de nós os medos. Mas, se me está vendo neste momento, há muito tempo até me esquece, não é? Se inscreva aqui no canal, se inscreva, é um ato que não custa nada. Ative as notificações em todas, deixe o seu like para receber futuros vídeos, que todos os dias, como vós sabem, todos, tem novos vídeos, sempre tem. E hoje, porque eu já falei ontem sobre o abraço, não é? O tal abraço familiar, nos relacionamentos, o que ele significa para nós, o quanto ele nos faz bem a cada um de nós, físicos e também espirituais, tá? Também os seres espirituais gostam de ser abraçados. Gostam de ser abraçados, pois é. Falei no abraço ontem, no outro dia tinha falado na nossa tristeza profunda, a nossa tristeza profunda e as nossas mágoas. Pois é, são tudo situações, tudo isso são condições que nós, físicos, estamos suscetíveis aqui no mundo físico. Ao desespero, à falta, à carência, à tristeza, onde quem é que não teve já a sua tristeza profunda, até que se vai enraizar no nosso íntimo, mente, espírito, adquirindo para nós tudo condições negativas. Pois é, mágoas, quem é que não teve mágoas na sua vida, nos seus relacionamentos, enfim, mas a nossa vida é um pouco mais que isso. Então, já disse para se inscreverem, não é? Inscrevam-se aqui no canal, ativem as notificações, deixem o vosso like, as notificações em todas para receberem futuros vídeos, e esses foram os vídeos de há 3 dias. Hoje é um tema um pouco mais voltado, não é? É um tema que poderá muita gente, não é? Eu penso que isto é uma condição de todos nós. Como será que o mundo espiritual entra em contacto com cada um de nós? Porque o mundo espiritual
é aquele mundo do qual nós não vemos, não é? Muitos milhares de pessoas gostariam de ter uma percepção, uma visualização mais definida, ver inclusivamente como seria o mundo espiritual. Imaginem um mundo melhor que este. Claro que falamos de dimensões evoluídas, de luz, de amor, de paz, tranquilidade, equilíbrio, serenidade, calma, amor, acima de tudo. Imaginemos um mundo melhor do que o nosso, onde aqui no mundo físico impera muitas desavenças na nossa individualidade e nos relacionamentos, nas doutrinas, nos empregos, até nos nossos lares, muitos lares. Mas esse mundo, o mesmo mundo espiritual que se situa ao meu redor, na minha frente, atrás de mim, ao meu lado, enfim, é o mesmo que se situa para vós. É o mesmo mundo, é um infinito, não tem. Logo, o mundo espiritual pode entrar em contacto, com certeza, com cada um de nós, independentemente, meus amigos, minhas amigas, independentemente de ser médio ou não. E, inclusivamente, a manifestação, ela pode ser a qualquer momento do dia ou da noite, a qualquer hora, porque não há um horário em que as entidades espirituais ou as atividades espirituais estejam ou não mais intensas no mundo espiritual. Na realidade, existe a crença de que os espíritos se manifestam com maior intensidade durante a madrugada, durante a noite, não é? Pois é. A principal e principalmente dando até ouvidos a algumas pessoas, por exemplo, que funcionam, que trabalham, que se manifestam à 1, 2, 3, 4 da manhã, não é? Em geral, o que acontece durante a madrugada é a predominação do silêncio. Pois é o silêncio. É o silêncio em nós. É o momento em que a maioria das pessoas, e claro, animais, não é? Pessoas e animais, porque faz escuro, não é? Estão dormindo. A nossa mente, ela tende a sossegar mais. E o nosso corpo físico entra numa condição de relaxamento, descanso, não é? É o descanso físico. E dessa forma deixamos a parte espiritual ou fluídica, não é? Sobressair de cada um de nós, onde se torna, com certeza, mais ativa o nosso espírito. Dessa forma, há uma diminuição dos ruídos urbanos e silvestres, inclusive. Já os espíritos, eles ficam mais fortes, quer seja por causa do silêncio e também pelos nossos medos.
as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas agonias, os nossos desesperos, a nossa energia. A nossa, resumidamente, tudo, porque tudo se baseia em energia, é a nossa energia. Tudo isso, medos, julgamentos, desequilíbrios, desarmonias, é tudo energia. Mas, acima de tudo, os medos que afloram em cada um de nós e na nossa mente durante a madrugada. E isto acontece em cada um de nós. Acontece em cada um de vós. Porque é nessa altura que os nossos medos e inseguranças vêm ao de cima. Pois é. É muito comum que a pessoa fique em um estado de, às vezes, de alerta e passe a ficar mais concentrada, inclusivamente no ambiente ao seu redor. Essa intensificação na concentração mental, com certeza que sim, ajuda muito a captar os sinais do mundo espiritual. Aqui pode ser um familiar que partiu há pouco tempo, pode ser um familiar que partiu há já algum tempo, pode ser tanta coisa que eu não vou entrar aqui em pormenores, em muitos pormenores, mas pode ser um familiar, pode ser também, não é, emanação, vibração de outra pessoa, ou do próprio, na condição que se encontra. Pois é, mas é tudo uma condição espiritual que sempre se manifesta, sempre se manifestou e que lá estiveram. Mas antes não era muito percebido, com alguma atenção. Então, como é que nós poderemos notar, afinal, os sinais do mundo espiritual em qualquer horário do dia ou da noite? Porque, meus amigos, minhas amigas, os espíritos não têm horário, tá? Os espíritos, eles não têm horário, tá? Por isso eles se manifestam de dia ou de noite. Com certeza que há alguns sinais que são mais expressivos que outros, não é? Porém, antes de nós, físicos, antes de nós, aqui no mundo físico, no mundo da matéria, de deduzirmos que uma situação é fruto da influência espiritual, nós com certeza que teremos que procurar utilizar a razão, o bom senso, para nós podermos, na realidade, entender o que está ocorrendo com cada um de nós. Confiramos alguns sinais que realmente podem significar que, na verdade, o mundo espiritual está entrando em contacto com cada um de nós, de vocês. Vou citar aqui, eu já tenho falado isto outras alturas, não é? Três sinais do mundo espiritual: o aumento dos sentimentos sensoriais,
Já aconteceu, por exemplo, já aconteceu de vocês estarem na vossa casa e de repente sentirem, por exemplo, um cheiro diferente, não é? Um cheiro que não é normal, mesmo que vocês procurem, às vezes, a razão, a fonte, vamos lá, desse cheiro, que por vezes não é muito agradável, não é? Pois é. Ora, logo vocês não encontram de onde esse cheiro vem. O cheiro, se você já passou por essa experiência, por essa situação, então provavelmente vocês tiveram um encontro ou um contacto com o mundo espiritual. Porque o cheiro pode ser mau, ruim, não é? Ou bom, dependendo, ou bom, agradável, dependendo do ser espiritual que está perto de cada um de vós. Aqui depende do ser que está perto de cada um de vós, que vocês olham, metem óculos, tem que ser com óculos, porque senão, sem óculos não. Sem óculos também se vê bem. Metem os óculos, olham, veem, mas não veem nada, né? Mas o cheiro está lá. Pode ser um cheiro até agradável. Isso depende muito do ser espiritual que lá se encontra e que quer fomentar um contacto com o ser físico. Os nossos sentimentos sensoriais, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, podem inclusivamente ficarem mais aflorados, mais definidos, mais aguçados quando vocês estão próximas de um ser do mundo espiritual. Das mais variadas situações, arrepios na nuca, na cabeça, nos braços, boca seca, entre muitos outros, não é? É sinal que um ser do mundo espiritual está tentando. Logo, os cheiros também desconhecidos, não é? Pode haver, com certeza, vultos, ruídos e não muito frequente os ruídos e sons de estalos, de pessoas a andarem, de batidas nas paredes, os móveis, são alguns dos exemplos que eu poderei passar para cada um de vós, de atividades espirituais. Claro que eu não vou aqui adiantar muito, não é? Como é que se deve fazer essa aproximação, porque aqui requer cada caso é um caso. Aqui não há métodos iguais para todos. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. O método é quase igual, só que não funciona da mesma forma para todos, porque nós não sabemos. Teremos que escutar, ver, analisar os nossos sinais para saber
que entidade espiritual é que está. E quando vocês passarem por uma situação que se encaixe nestes exemplos que eu acabei de dar, antes de ficarem preocupadas, não é? Meus amigos, minhas amigas, reflitamos, temos que refletir muito bem, refletir sobre o ocorrido, o que está acontecendo no caso, por exemplo, no caso do cheiro desconhecido, não é? Tentem encontrar a origem desse cheiro. Os vultos podem ser muitas vezes reflexos de algum objeto. Já os barulhos nas paredes, nos móveis, pois aí podem ser a dilatação dos materiais por causa da temperatura do ambiente em que se situam, do ambiente. Então, o que é que se deve fazer? Utilizar o bom senso, utilizar a razão. Isto é como nós, há pessoas que estão percorrendo um percurso na sua vida mais negativo neste momento. Começam logo que não têm a sorte, que não mereciam isso, que a vida dessas pessoas não anda para a frente, que não acontece nada de bom, que... Não. É uma fase, é uma altura, é uma condição que se ultrapassa facilmente. Basta nós não ficarmos no desespero, na agonia e na ansiedade de isso acontecer, porque tudo acontece quando Deus assim permitir, Jesus assim permitir. Claro, os mentores espirituais, guias espirituais, anjos da guarda ajudam muito, pois é. Então, meus amigos, minhas amigas, temos que utilizar a razão e aconselharia também pedir a ajuda para perceber de que tudo pode ter uma explicação física, uma explicação simples. Porém, claro, se essas atividades continuam ocorrendo em vários momentos do dia ou da noite, não é? Então, com certeza, aqui há maiores probabilidades, há maiores chances de ser realmente um sinal do mundo espiritual. Os arrepios, os calafrios, imaginem, nós vamos imaginar cada um de vocês em um ambiente fechado, não é? Sem nenhuma mudança ou alteração de temperatura, com todas as janelas fechadas, portas, para não entrar corrente de ar, não é? Mas de repente vocês sentem um arrepio ou um calafrio, que é quase igual, não é? Nada explica essa sensação. Pois é. E para o seu desespero, o vosso desespero, ela ocorre
já tem ocorrido outras vezes, noutras circunstâncias, noutras alturas, noutras horas, noutras vezes. Então aqui, meus amigos, minhas amigas, há sim a grande chance de ser um sinal do mundo espiritual. Pode ser um sinal de um ser que já partiu deste mundo, que quer entrar realmente em contacto com um de vós. A resposta é positiva, é sim, é um espírito. Um ou vários, não é? Porque aqui agora cá está, depende da situação, depende da questão em que vós se encontram, enfim, depende de muitos fatores. E como segurança, e com a segurança de não errar, porque imaginar um ambiente fechado para começar a interpretar os sinais, como já mencionei atrás, não é? Como já mencionei atrás, é preciso usar a razão, o bom senso. Primeiro que tudo, a razão e o bom senso. Já o arrepio e o calafrio, a boca seca, entre outras coisas, podem ser motivados sim pela queda de temperatura que, em geral, ocorre no fim do dia e durante a noite, não é? Além disso, o vento e determinadas emoções também podem causar essas sensações um pouco estranhas no corpo humano. Então, se cada um de vós está em um ambiente totalmente fechado, sem variação de temperatura, nem vento, nem nada, como explicar o arrepio, o calafrio, a boca seca, a dor na barriga, às vezes de repente nas costas, na cabeça, um peso, sensação nas mãos, nos braços, nas pernas, nos pés, nas costas, enfim, por aí vai, não é? Então como é que nós poderemos explicar isso, esses sinais? Todos os sinais, se for uma situação que ocorre com alguma frequência, a chance de ser um contacto com o mundo espiritual é ainda maior. Fiquem cada um de vós atentas, pois é, atentas à interferência nos próprios eletrónicos, telefones, televisões, rádios, a mofo na casa, há infiltrações, tudo, porque tudo emite uma vibração e uma energia. E isso não é diferente no mundo espiritual. Não, por causa da vibração que os seres espirituais têm, é que pode ser mais intensa ou fraca de acordo com o ser. Porque os materiais, os objetos, podem com certeza ser afetados no caso, por exemplo, eu já aqui há algum tempo falei nisso, nos eletrónicos, uma televisão mudar de canal, se apagar, se acender uma luz, uma lâmpada, um rádio, nos eletrónicos, eles podem inclusivamente queimar, ter um curto-circuito, vamos lá, ou se partir com maior facilidade. Um ser espiritual
Ficar, por exemplo, um ser espiritual. Imaginem um ser espiritual. Ficar, por exemplo, no canto de algum cômodo da vossa casa, quarto, essa área. Meus amigos, minhas amigas, aqui depende muito da condição de espírito, como eu já falei no início, não é? Mas claro, estamos aqui a falar de numa condição de espíritos, não é? Então, numa parte da vossa casa, essa área pode ter infiltração, inclusivamente pode ter mofo. Aqui a influência espiritual nas pessoas, por sua vez, pode ser com certeza identificada através da mudança repentina, de humor, o grande humor, não é? Que a pessoa estava tão bem animada, de repente mudou o seu humor. Então, ficou triste, ficou chata, ficou aborrecida, ficou zangada. Então, uma pessoa que estava calmíssima, tranquila, em paz, pode, de repente, ficar agressiva, capaz de arrebentar, explosiva, barafustando-se, zangando, ou o inverso, triste, por motivos pequenos, como também dores de cabeça repentina e mal-estar, também podem indicar um sinal do mundo espiritual. E aqui, meus amigos, minhas amigas, o que fazer se o mundo espiritual está entrando em contacto com vocês? Já não falo comigo. Mas se está entrando em contacto com vocês, pois é, para vocês terem a certeza de que está tendo um contacto com o mundo espiritual, os sinais precisam ser uma constante. Por exemplo, se há uma lâmpada na sua casa que sempre se queima ou se funde, não é? Mesmo usando outras marcas de lâmpadas, não é? E conferindo inclusivamente o sistema elétrico para ver se não há um problema na área, um curto-circuito, pode ser uma indicação de que há um ser espiritual por perto que está interferindo, afetando aquele espaço por meio da sua vibração, da sua energia, porque eles emitem de igual modo energia. Os seres que afetam os objetos da vossa casa, eles, meus amigos, minhas amigas, como eu sempre digo, eles são fortes, tá? Eles são fortes o suficiente para influenciar a vida das pessoas, de cada um. Eles conhecem tudo aqui no mundo físico.
todas as situações, condições. Eles conhecem tudo. Eles não são, de forma alguma, ignorantes. Eles são, muitos, não evoluídos. Habitam sem nenhuma luz. Eles, inclusivamente, eles podem influenciar a vida de cada um de vós. O vosso humor, as zangas, os desesperos. Eles só não têm amor, como nós. Eles só não têm às vezes paz, como nós. Eles só não têm não têm amor, não têm. Muitos nem têm perdão, não sabem perdoar, e nós sabemos amar. É essa a diferença. Ora, desta forma vocês, meus amigos, minhas amigas, podem ter realmente problemas em determinadas áreas da vossa vida física e até na vossa saúde. A vossa saúde pode ser inclusivamente afetada. Aqui o ideal é não tentar se comunicar com os seres espirituais sozinha. Pois é, porque se você tem passado por situações desagradáveis na sua casa e você não encontra uma resposta para o que está acontecendo, entre em contacto com pessoas capacitadas ou designadas de médiuns, não é? Mas aqui, meus amigos, minhas amigas, cuidado com as pessoas, os locais onde vão, com esses médiuns. Saber se na realidade, se esses médiuns, se eles sabem o que realmente estão fazendo ou o que estão enfrentando e que fazem trabalhos de limpeza espiritual. Pois é, eles podem, com certeza, os auxiliar a lidar com a situação de uma forma segura e muito, muito eficaz. Nunca esquecendo a prece, a oração, a sintonia, a harmonia, nunca esquecendo. Sabem, meus amigos, minhas amigas, a nossa vida e as nossas lutas aqui no mundo, as nossas lutas no mundo espiritual, elas são uma constante entre o bem ou o mal, a luz ou as trevas. Em qual dos lados vocês estão? Em qual dos lados vocês se posicionam? Pois é, nesta rápida passagem nossa pelo mundo físico, terrestre, planeta aqui, neste planeta, diante de questionamentos constantes no nosso dia-a-dia sobre os mistérios do universo, os mistérios da nossa vida, especificamente no campo espiritual. No campo espiritual existe mesmo um mundo espiritual. Claro que sim, claro que sim. Certo e determinado dia
um médium me perguntou: meu amigo, mas afinal existe alguma coisa além de nós no mundo físico? Eu não lhe respondi. Só o que eu respondi foi: afinal, que médium é você? Não lhe respondi nada, porque acho que quando a pessoa diz que é médium, se denomina de médium, tem que saber. Vamos lá, se eu disser que sou alfaiate, eu tenho que saber fazer calças, camisa, casaco, um fato. Se eu disser que sou sapateiro, tenho que saber fazer calçado. Se eu disser que sou motorista, tenho que saber conduzir. Se eu disser que sou médico, tenho que saber consultar e receitar medicamentos. Se eu disser que sou enfermeiro, tenho que saber dar a medicação a cada doente, porque nem a todos é igual. Não é igual a todos da mesma forma. Como o motorista não conduz da mesma forma. Como a lei é igual para todos, mas não é dada de igual forma para todos. Existe o advogado, existe o juiz. Me perguntaram, há pouco tempo até, eu disse: então, mas que qualidade de médium é você? E ficámos assim, pronto. Claro que sim, que o mundo espiritual existe. Esta parte, eu julgo, já estarmos cientes da nossa verdadeira realidade. A nossa vida não é definida só pelo que é material. O que nós podemos ver ou tocar, não é? O mundo físico onde nós habitamos, vivemos, é caracterizado por 4 dimensões. Eu costumo até só lhe atribuir 3, mas 4 dimensões: a altura, a largura, o comprimento e o tempo. Eu costumo falar no tempo, no espaço e na matéria, não é? Pois é, porque há aqui condições que são de pouca importância, vamos lá, como o comprimento, a largura, mas pronto, mas existem, sendo desta forma regulado por leis naturais, leis divinas, como a gravidade. A gravidade nós não damos levitado, a não ser fora da atmosfera, não é? E para isso nos perdemos, nunca mais cá voltamos e inclusivamente não aguentamos, não há oxigênio, morremos. Morre o corpo físico, o espírito não morre, não é? Pois é a gravidade. Nós estamos presos aqui ao mundo físico por a gravidade, a termodinâmica e outras. Já o mundo espiritual é uma realidade paralela a essa, tão real quanto a primeira, a nossa, embora protegida por regras um pouco diferentes, não é? Mas o essencial é saber que tudo o que acontece em um deles interfere no outro. O que acontece aqui no mundo físico vai interferir no mundo espiritual. O que interfere no mundo espiritual vai interferir aqui no mundo físico. Quer queiram, quer não, tá? Interfere. Alguns, poderei dar aqui alguns exemplos que estão claramente descritos, inclusivamente na Bíblia, como por exemplo, quando um anjo de Deus
veio a Nossa Senhora, veio à Terra, anunciou o nascimento do Divino Mestre Jesus, não é? A Nossa Senhora, a Maria, não é? Quem veio trazer a notícia foi um anjo. A Maria, que concebeu um filho do Espírito Santo, como todos nós sabemos, sem qualquer mácula, que concebeu um filho por intermédio do Espírito Santo, em outro é Maria, que foi Jesus, divino e amado Mestre. Em outro texto vemos que certa vez um anjo, penso que também todos conhecem, um anjo soltou o apóstolo Pedro da prisão quando ele foi preso, quando ele estava pregando, quando ele foi preso junto aos leões, que era para os leões o comerem, não é? Pois é, só que isso não aconteceu. Na prisão estavam lá 4 leões quando ele foi preso, pois é, por estar pregando inclusivamente o Evangelho. Aqui as duas realidades, elas são lados, poderão ser lados diferentes de uma só moeda, o que vem a ser afinal a batalha espiritual, a batalha, porque nós, vós, meus amigos, minhas amigas, vós podem não saber, mas todos os dias nós, físicos, travamos batalhas espirituais. Poderemos não saber, poderemos não dar conta disso, poderemos pode ser no nosso íntimo, mas nós travamos. Trata-se do grande embate entre o bem e o mal. Primeiro, já disse mais atrás, o dia e a noite. Já a Bíblia ressalta essa realidade, mostrando que existem dois polos que se contrapõem. Logo desta forma podemos deduzir, tomar como exemplo o reino da luz, que é o reino de Deus, que é o reino de Jesus, que é o reino de Maria, é o reino dos anjos, dos arcanjos, dos santos, é o reino da evolução, e o império das trevas, que é onde habitam, onde não há sol, não há luz, onde o ar é denso, onde habitam os seres não evoluídos. O reino das trevas. Jesus, divino e amado Mestre, se declarou como sendo a luz do mundo. Pois é, ele na realidade comanda o reino da luz. Já o encardido, lembrando aqui sempre Padre Léo, o encardido, Satanás, o diabo, forças negativas, é chamado de o príncipe das trevas. Pois é. É este príncipe das trevas que eu aqui há poucos dias falei sobre quando falei dos tais acordos, não é? Do ser físico. Pois é, teremos que ter muita atenção sobre isso, sobre este príncipe das trevas, porque príncipe das trevas há muitos e de muitas formas, não é? Outro exemplo que é que Jesus é chamado de verdade, não é? E é chamado e ele é a verdade, é a luz, é o caminho. Enquanto Satanás, o encardido, é chamado de o pai da mentira. Porquê? Pois é, todos nós, acho que eu não preciso
de exemplificar nada, não preciso de exemplificar nada para vocês chegarem a uma conclusão. Pai da mentira. Logo, essa batalha entre opostos é real, até nos nossos dias, no nosso íntimo, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nas nossas amizades, em doutrinas, nos empregos. Ela é real e nós somos afetados, quer queiramos, quer não. Nós, seres físicos, quer queiramos, quer não, somos afetados por ela. Aqui o tempo inteiro, estas minhas explicações nada mais são do que um melhor esclarecimento básico, não é? Básico e simples, para chegar à boa compreensão de todos. É ensinar isso às pessoas de maneira didática e compreensível, porque nessa batalha nós perdemos muito por não sabermos muitas vezes o que fazer ou como nos posicionarmos, entender como devemos realmente combater o bom combate, nós escolhendo o lado certo, não é? Claro que teremos que escolher sempre o lado certo da guerra, vamos lá. É uma forma de proteção para nós diária, que pode e vai nos livrar de muito e muito mal, e de algum sofrimento até. Meus amigos, minhas amigas, se nós estivermos, claro, se nós estivermos no lado certo da lei divina, como identificar afinal o bom combate? Pois é, todos nós enfrentamos dificuldades diárias em diversas áreas da nossa vida, sejam físicas, familiares, profissionais ou espirituais, ou seja, espiritual. E sabem, até nas próprias doutrinas. Aqui as doutrinas não ficam de fora. Precisamos com certeza entender a origem delas e as verdadeiras raízes. Caso contrário, nós lutaremos contra as causas muitas vezes erradas. E nunca resolvemos os problemas profissionais, de saúde, médicos, aqui os médicos, os psicológicos, os psiquiatras. Eles têm realmente a experiência de tratar pacientes e chegar a um limite no qual o tratamento torna-se apenas um paliativo, vamos lá, ou simplesmente não é bem sucedido. Alguns deles até percebem que existe algo mais que vai além dos seus conhecimentos, capacitações, conhecimentos técnicos, aqui do mundo físico. Muitas vezes a origem das nossas questões encontra-se no mundo espiritual. Eu aponto assim, mas
enfim, mundo espiritual, as nossas questões. E devem, com certeza, ser combatidas. Onde? No mundo espiritual. Lá. É impossível nós físicos irmos lá? Não, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Esse é o bom combate. É uma luta eficaz contra o verdadeiro inimigo. Mas, e então? Como nos preparar para o enfrentamento, para a condição indispensável para enfrentarmos e vencermos essa batalha espiritual e estar estar do lado de Jesus, divino e amado Mestre. Essa é a grande preparação. Vejamos, meus amigos, minhas amigas, que não é apenas se declarar médium, cristão, Jeová, protestante, evangélico, não. Muitos assim já fazem por este planeta afora, mas nem conhecem verdadeiramente o Divino Mestre Jesus. Eu também não conheço, não é? Poderão dizer, se eu não conheço. Não, eu também não conheço. Ele não anda comigo à escola. Ele anda comigo na rua, com certeza. Está-me aqui dando apoio para eu fazer este vídeo. Está-me aqui incentivando. Está, com certeza. Dizer que o conheço pessoalmente? Não. Porque Jesus tem centenas de milhares de milhões de formas de se apresentar a cada um de nós. Mas há muitos que não conhecem Jesus. E aquilo que ele fez, aquilo que o Divino Mestre Jesus fez por nós. Se nós acreditamos, se nós cremos na realidade que Jesus, Divino e Amado Mestre, está vivo, porque está vivo, não é? Ele ressuscitou. Então podemos e devemos nos posicionar e relacionar com Ele. Essa é a essência do cristianismo, do bom cristão, do bom filho de Deus, independentemente, meus amigos, minhas amigas, das aptidões de cada um, sabem? Das aptidões de cada um, sabem? Independentemente. Aqui nós podemos dizer que somos cristãos, porque somos. Acreditamos em Jesus, em Deus, em Maria, nos santos, nos anjos, nos arcanjos, nos nossos mentores, guias espirituais. Porque o que falta para aí é médiuns que nunca sentiram nada. Nunca sentiram nada, nunca viram nada. Mas são médiuns, não é? Tal como essa pessoa do cristianismo, que se diz cristão. Claro. Pois é, nós precisamos estar aliançados com Cristo, vamos lá. Estar ao lado do Divino Mestre Jesus, que nunca é demais salientar na nossa vida. Ele, Jesus, nos garante a vitória, pois ali a Bíblia afirma que ao morrer na cruz e derramar, porque ele derramou, só quem for ignorante é que não crê, não acredita, ou diz que é mentira, porque ele derramou o seu sangue
por nós. Ele derramou. Ele morreu por nós. Ele sofreu por nós. Só quem for ignorante é que diz o contrário, que não. Ou então não segue Jesus. Pois é. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. Claro, todos nós sabemos também que ele ao terceiro dia ressuscitou. É verdade. Mas Jesus, ele nos garante, ele não só nos perdoou os nossos pecados, mas também triunfou sobre Satanás, diabo, a morte e o seu exército, todo o seu exército de Satanás. Jesus se sobrepôs, triunfou sobre Satanás e todo o seu exército. Jesus venceu e nós, com certeza, vencemos com ele. Além disso, ele disponibilizou para todos nós recursos extraordinários. Que eu não vou salientar todos, mas poderei salientar alguns. Disponibilizou para nós recursos extraordinários. A oração é uma delas. Ora vê, a oração é uma delas. Vê, querem melhor que isso? Há outras condições. Há muitas outras condições em termos mediúnicos e em termos físicos também, mas em termos mediúnicos há uma série deles. Mas aqui agora, neste momento, a oração aparece, que é um deles. Ora vê, pois é, a oração que garantem para já a nossa vitória, Pois é, meus amigos, minhas amigas, já agora também sobre uma mensagem só sobre também esta pandemia, né, que nós vivemos, que é um momento único na história da humanidade, do planeta, que é um período muito, muito difícil, não é? Os efeitos da pandemia sobre as pessoas, famílias, empregos, economias, por todo o planeta, todo o mundo, toda a Terra, e entre outras áreas da nossa vida, estão a ser brutais. Mas eu acredito que a crise, ela é uma oportunidade de mudança, de reflexão e de ver o verdadeiro sentimento de tudo. O amor, o companheirismo, a afinidade. Aqui afloraram tanta coisa que estão a desaparecer outras, não é? Como o vídeo que eu fiz ontem, o abraço, o cumprimento, o beijo, o acompanhamento. Agora já vai voltando tudo ao normal, não é? Pois é. O sentimento de que todas as nossas vidas, esta é uma oportunidade de voltarmos a nossa mente, o nosso coração para o nosso o nosso Criador, e nos aproximarmos um pouquinho mais, tentarmos nos aproximar um pouquinho mais de Jesus, divino e amado Mestre. Por isso, usemos do nosso tempo para desenvolver um relacionamento com Deus, inclusive com Jesus,
porque Jesus declarou: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não foi? Foi. Então, Jesus divino e amado Mestre deseja o quê? Nos salvar, dar vida, mas vida em abundância, e nos ensinar a lutar o bom combate em toda e qualquer situação. Confiemos nele e inclusivamente acreditemos. Tudo vai mudar para melhor, assim espero, desejo. Basta nós acreditarmos. Acreditar é algo que tem que sair de nós, é a tal fé. A fé é a acreditação, é nós saber que vai melhorar. Jesus nos ama tanto, Deus, Maria, a espiritualidade, que nós, algum sofrimento que temos é porque nós às vezes estamos um pouco distraídos. Bom, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, 1h07, já passou. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos desejo um lindo e abençoado fim de dia e vamos lutar na batalha certa, porque também há aí muita gente lutando na batalha errada, no caminho do ódio, da raiva, da inveja, do julgamento, do ego, da desilusão, da desorganização, das energias negativas, buscando forças nesse príncipe das trevas, e se esquecendo que Deus, que Jesus está lá, que é o da luz, que é o do amor incondicional. Então, a todos desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos proteja. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.